Um dentista de 39 anos morreu depois de ser agredido por pichadores que tinham acabado de pichar a casa dele. O pai do dentista, que também foi reclamar com os rapazes, desmaiou de tanto apanhar. Confira. A rua do Jardim Marisa, na zona oeste de São Paulo, está tranquila. Até a chegada destes homens. Eles trazem bebidas e sprays de tinta. São pichadores que marcam o muro de uma casa. Fica tudo registrado nas imagens da câmera de segurança e nas fotos que eles fazem questão de tirar no local. Este outro trecho mostra os moradores da casa na rua, pai e filho. Eles foram atrás dos pichadores e esta história terminou da pior forma possível. Wellington morreu depois de ser agredido por vários homens ao mesmo tempo. A violência foi tão grande que o pai do Wellington, de 76 anos, desmaiou no local. Só parou quando eles me desmaiaram, que eu não vi mais nada. Mas eles pensavam que eu estava morto. Os pichadores fugiram, só que no momento da briga, algumas pessoas passaram pelo local e não fizeram nada. A polícia também não apareceu. A esperança é que, a partir de agora, com as imagens do circuito interno da casa e com essas assinaturas deixadas pelos pichadores, os policiais encontrem os assassinos. Wellington tinha 39 anos e trabalhava como dentista no bairro onde também morava com os pais há 20 anos, nesta mesma casa. No velório, amigos lembraram de Wellington como um homem trabalhador e solidário, que gostava de ajudar os mais carentes. Ele era o dentista na vila lá, ele ajudava os pobres, tudo que puder, ele era muito generoso. A família já registrou o caso na polícia. Com as imagens de circuito, parentes da vítima encontraram os possíveis pichadores nas redes sociais e chegaram a comparar as fotos e as assinaturas dos pichadores na internet com as gravações. Um suspeito chegou a ser levado à delegacia. Ele estava com uma lata de tinta verde quando foi pego, a mesma cor de tinta usada para pichar a casa de Wellington. Mas ele foi liberado por falta de provas. Depois disso, uma das páginas do Facebook em que os pichadores divulgam as pichações foi tirada do ar. Olha, é preciso separar aqui grafiteiros, que são artistas, de pichadores, não é, que fazem esse tipo de trabalho que você acompanhou aí. Normalmente agem durante a madrugada, na calada da noite, não é? Justamente acabando com o patrimônio, muitas vezes o patrimônio público, inclusive, né? Deteriorando o patrimônio. Você imagina uma pessoa que todos nós temos o sonho de construir a casa própria, né? É o seu patrimônio, e fazer da melhor forma possível. Então você vê uma família que faz a casa com tijolinho, tudo bonitinho, né? Ali vem esse bando para justamente destruir. E aí eles saem, acordaram com o barulho, saíram para ver o que estava acontecendo, viram a casa pichada e foram simplesmente tirar satisfações. E aí apanharam tanto até que esse rapaz, trabalhador, honesto, que ajudava, inclusive, segundo os depoimentos, a vila com pessoas mais humildes e pobres, não é? Com o trabalho de dentista, a morte, ao óbito. E o pai, com mais de 70 anos, que teve, através das fotos você acompanhou aí, né? O orgulho, a honra de ver um filho formado, né? Trajado ali, você imagine. Meu Deus do céu, e perder o filho dessa maneira. Meu Deus do céu, que país nós estamos vivendo. 3 homens foram presos suspeitos de praticar arrastões em um dos pedágios da rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior do estado. A última vítima foi um motorista de caminhão, que além de ter sido assaltado, foi agredido. Os bandidos agiam nesta praça de pedágio da rodovia Castelo Branco sempre no início da manhã e à noite, quando há congestionamentos. Entre as vítimas que reconheceram os suspeitos está um caminhoneiro que não quer mostrar o rosto. Depois de passar com o caminhão pelo pedágio, ele parou no acostamento e foi abordado por 3 homens que saíram de um matagal. Armados com facas, os bandidos acertaram socos e pontapés na vítima e fugiram com um relógio e 2 celulares. Aí eu desmaiei, aí eu já não vi mais nada, porque eu tomei uma forte pancada na cabeça, né? Elivelton Costa de Oliveira, Alexandre Souza dos Santos e Aurélio Pereira Reis Júnior foram presos em flagrante e reconhecidos por 3 vítimas. Segundo a polícia, eles assaltavam na praça de pedágio há um mês. Um dos alvos foi uma mulher. Depois deles terem roubado os celulares dela, a bolsa
o relógio, eles ainda queriam levá-la, tá, como refém, e ela... Uma morte cruel, com mais de 15 tiros. E mais de um ano depois, nenhum processo aberto contra o atirador. É mais uma história do quadro Sede de Justiça. Hoje, mostrando o drama de uma família que espera há 14 meses pela punição do culpado. Veja na reportagem de Samara Bastos. Por que matou o Carlos Milton? Por que deu tanto tiro no Carlos Milton? Uma pessoa que estava trabalhando e está cercado de tanto mistério que nem a gente mesmo, acho que nem a própria polícia, o próprio Ministério Público está conseguindo desvendar, né? Carlos Milton levou 15 tiros, não teve chance de reagir. Muito covarde. Meu irmão não merecia isso, ele batalhou para chegar onde ele chegou. Quase um ano e meio depois, a família acredita que foi execução, mas não entende o motivo. Ele não tinha inimigos, ele era um cara trabalhador, ele trabalhava em 3 serviços. O atirador é um policial militar e está em liberdade. Não só meu irmão que morreu, a gente também. Carlos Milton dos Santos tinha 45 anos, era casado e pai de 3 filhos. Agente penitenciário, ele trabalhava havia 7 anos no presídio de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Um emprego que ele amava, mas que deixava a família com o coração apertado. A gente tinha medo, né, dele ser morto por bandido, né, rebelião, onde ele trabalhava, que às vezes acontece muito. Mas a morte de Carlos Milton não teve nada a ver com o trabalho dele. O agente penitenciário estava de folga e fazia um bico para uma empresa de caixas eletrônicos. Carlos estava nesta rua porque o alarme de um caixa eletrônico teria disparado. Ele veio verificar essa ocorrência. No momento em que chegou exatamente aqui, foi surpreendido pelo policial militar. Foram 15 tiros. O policial que atirou é Cláudio Roberto Calisto, que está na corporação há 16 anos. O desenho no prontuário do médico que atendeu Carlos Milton mostra claramente onde foram os disparos. 6 tiros acertaram o abdômen, 2 o braço, 1 na perna e outro no quadril. Nas costas, os 5 disparos foram bem próximos. No laudo, o médico ainda afirma que a vítima chegou sem vida. Nem bandido em troca de tiro não dá 15 tiros um no outro. Os vizinhos da região onde o crime aconteceu não querem ser identificados, mas contam que essa era a 3ª vez que Carlos Milton aparecia no local, sempre na madrugada. Segundo informações, o policial que atirou foi conversar com o agente penitenciário porque achou a atitude suspeita. Carlos achou que era um assalto e pegou a arma, mas não teve tempo. O PM disparou antes. Em depoimento, Cláudio Roberto diz que agiu em legítima defesa. A lei diz que age em legítima defesa quem pode e se encontra numa situação de reação. Então, ele tem que agir moderadamente. Quem age moderadamente não dispara 15 vezes. Os meios necessários, ele como bom policial, quer dizer, uma pessoa treinada, ele não precisava ter disparado em local, em situações que estão extremamente letais. Para a família, o que aconteceu foi mesmo uma execução. Foi um executor, ele executou meu cunhado. Porque quem toma 5 tiros pelas costas e mais 10 pela frente, inclusive meu cunhado estava com a mão enfaixada. Eles alegam que meu cunhado atirou nele. E como a pessoa que está com a mão direita enfaixada vai manobrar uma arma para poder atirar? E a arma do meu cunhado era um revólver. Para o promotor que cuida do caso, é difícil afirmar o que aconteceu. Ainda há muitas brechas na investigação. Por ali foram ouvidos apenas e tão somente os 2 policiais militares que atenderam determinação do Copom, ou seja, atenderam a ocorrência depois. Eles chegaram e viram o fato consumado. Ouviram uma testemunha civil que não tinha a menor noção do que tinha acontecido. Enquanto tinha várias e várias pessoas ali. Então, o que é que eu tinha que fazer? Eu requisitei laudos técnicos, laudos para poder verificar uma possível reconstituição desse evento, qual é a posição que se encontrava a vítima,
Porque a quantidade enorme de tiros que foram desferidos nas costas da vítima, que isso afasta qualquer situação de legítima defesa. A arma era da polícia militar. O inquérito chegou ao fórum, mas em seguida foi devolvido ao delegado para novas apurações. Segundo o promotor, já faz mais de um ano que o inquérito foi reenviado à delegacia. É evidente que tem muita prova técnica que eu pedi, mas realmente não se admite que essa quantidade de diligências assim, tão reduzidas e pela repercussão, pelo respeito, não só pela repercussão do caso, mas pelo respeito ao cidadão e principalmente pelo comprometimento da Polícia Militar, isso já deveria estar pronto há muito tempo. Se não tiver, agora rapidamente, eu vou fazer essa cobrança, vou requisitar o inquérito e eu vou entrar com ação penal, ainda que não esteja complementada essa perícia que eu fiz. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que o inquérito retornou apenas uma vez à delegacia para novas investigações e que o documento foi entregue à Justiça em outubro do ano passado e depois disso não retornou mais à delegacia. E corporativismo existe em todo lugar, em todas as profissões, em todos os segmentos. Na época, o próprio policial foi quem chamou o socorro e a polícia. Cláudio Roberto foi preso em flagrante, mas solto depois de pagar uma fiança no valor de 2 salários mínimos. O PM continua em liberdade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública também afirma que a Corregedoria da PM instaurou processo administrativo disciplinar e, por enquanto, o policial cumpre expediente administrativo. Uma pessoa comete um crime desse, ele assumiu o caso e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido, isso é doído para a família. Como estava de folga, Cláudio Roberto será julgado pela Justiça Comum. Por enquanto, não há nem processo aberto contra ele. Mas se for indiciado a homicídio doloso, quando há intenção de matar, ele irá a júri popular. Carlos Milton foi mais uma vítima dos policiais. Em 2015, 170 pessoas foram mortas por PMs que estavam de folga em São Paulo. A gente passa a não ver a polícia com aqueles olhos que a gente via antes. Pô, a gente vê uma viatura da polícia e fala, pô, matou meu cunhado. A família, que ainda não se conformou com a morte de Carlos Milton, espera mais agilidade da justiça. A única justiça que a gente quer é a justiça, que a justiça brasileira faça o que tem que fazer, julgar e punir. E que ele esclareça para a justiça por que tanta crueldade e frieza que fizeram com o meu irmão. E eu quero que ele apodreça na cadeia, porque o crime que ele fez é bárbaro. Durante a produção da reportagem, nós tentamos contato com o policial Cláudio Roberto, mas ele não atendeu às nossas ligações. A polícia procura o motorista que atropelou e matou uma mulher na faixa de pedestre. Com um impacto, para que você tenha uma ideia, a vítima foi arremessada a 50 metros de distância. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. Pedestres esperam o sinal fechar para atravessar a rua. Todos estão na faixa. De repente, um carro avança ao sinal vermelho. As pessoas aparecem desesperadas e correm de volta para a calçada. Uma mulher acaba de ser atropelada. No trecho por onde o carro passou, a polícia encontrou pedaços de um para-choque e conversou com algumas testemunhas. Nem pisar no freio, ele não pisou. Ele apagou a lanterna. Quando ele escutou o estalo, ele apagou a lanterna e se mandou. Valdirene Oliveira de Jesus tinha 45 anos, seria avó pela 3ª vez. Minha mãe sempre lutou para ter tudo do bom e do melhor pra gente, dar uma vida digna pra gente, vai acontecer assim dessa forma. No velório, família, amigos e colegas de trabalho ainda estavam em choque. Se for um homem ou for uma mulher, quem seja que esteja naquele carro, eu gostaria que ele se entregasse. É difícil que se entregue, mas tomara que a polícia consiga localizar e prender essa pessoa. Uma equipe de reportagem flagrou um acidente no momento em que cobria um caso de atropelamento e morte de uma mulher que estaria fora da faixa de pedestre quando foi atingida por um micro-ônibus. Veja. Taine do Nascimento Ferreira tinha 24 anos. Ela morreu depois de ser atropelada por um ônibus na Avenida Miguel Stéfano, no bairro da Água Funda, zona sul de São Paulo. O local fica em frente ao Jardim Botânico.
Taine e o namorado estavam aqui neste ponto quando decidiram atravessar a avenida para pegar um ônibus que passaria aqui do outro lado. Ele disse à polícia que veio caminhando pela calçada neste sentido para atravessar em segurança naquela faixa de pedestres logo ali adiante. Mas Taine não. Ela teria atravessado fora da faixa e acabou atropelada, bem aqui nesse ponto. O ônibus que fazia a linha São Bernardo do Campo, metrô Saúde, ficou com a frente amassada. O motorista e os 8 passageiros não ficaram feridos. O namorado da vítima não quis gravar a entrevista. Os dois tinham trabalhado o dia todo no Simba Safari, um zoológico da Zona Sul. Taine era tratadora de animais. Ela deixa 2 filhas, uma de 3 e outra de 6 anos. E durante a reportagem, mais um acidente. Olha só, a gente estava fazendo a matéria aqui e o motorista acabou perdendo o controle da direção. Ô amigo, o que aconteceu aqui? Não, nada. Não aconteceu nada. Você tá alcoolizado, não tá não? Não. Você não bebeu não, amigo? Deixa eu só parar aqui. Só parar e estacionar o carro. Mas você bebeu, hein, amigo? Não bebi não. O senhor não viu a sinalização da via? A Polícia Militar estava conversando com esse motorista agora há pouco. O sargento está aqui, ele está comandando as operações. Ele não quer gravar entrevista, mas disse que o motorista afirmou que consumiu bebida alcoólica antes de dirigir e não quer fazer o teste do bafômetro. Então o carro dele vai ser apreendido. Agora é isso, né, sargento? Se não arrumar habilitado, né? Se não arrumar alguém habilitado aqui nesse momento para retirar esse carro, o carro vai ser apreendido e levado para o pátio. O motorista Genivaldo Francisco da Silva, de 46 anos, foi multado em R$ 1.900. Ele agora vai responder por embriaguez ao volante. A polícia do Paraná investiga um acidente envolvendo 3 carros que deixou 9 mortos. Entre as vítimas estão crianças com idade entre 3 e 12 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o excesso de velocidade, uma tentativa de ultrapassagem proibida ou o consumo de álcool de um dos motoristas pode ter causado o acidente. Em um dos carros foram encontradas garrafas de bebida alcoólicas. Os 3 carros ficaram completamente destruídos. Uma jovem de 14 anos continua internada em estado grave. Uma outra vítima de 55 anos também continua no hospital em observação. O laudo da perícia, que deve revelar a causa do acidente, deve sair em 30 dias. O acidente aconteceu em um trecho reto da BR-486 entre os municípios de Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul, no extremo oeste do Paraná. Um casal de suspeitos levou um filho de apenas 4 anos de idade junto com eles para um assalto a um supermercado. Além do casal, outros 2 comparsas foram presos e a criança foi entregue aos avós. A cena chocou até os policiais. Felipe Faustino de Oliveira, de 26 anos, e a mulher dele, Marcela Aparecida Pereira, de 23, levaram o filho de 4 anos para o assalto. Quando a gente efetuou a abordagem, a criança estava em choro, muito nervosa. O casal foi preso junto com Rafael Leite, de 23 anos, e Kleber Henrique Bosford, de 29. O bando é suspeito de assaltar este supermercado, que fica na Avenida Nossa Senhora de Sabará, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, os suspeitos invadiram o supermercado e fizeram a gerente refém por cerca de 15 minutos. Um deles deu um tiro para cima e obrigou a funcionária a abrir o cofre da loja. Pessoas que passavam pelo local viram a movimentação e avisaram os PMs que patrulhavam a área. Quando os policiais chegaram, o bando já se preparava para fugir. O casal iria neste carro. A polícia recuperou R$ 1.300 roubados no supermercado. Com os suspeitos foram apreendidos 2 celulares, um colete à prova de balas, munição e 2 revólveres calibre 38. O avô do menino foi até a delegacia e o levou para casa. No Rio de Janeiro, uma criança de 2 anos de idade morreu no colo da mãe em um acidente provocado por um suspeito que fugia em um carro roubado. A repórter Carla Chaves tem as informações direto da Cidade Maravilhosa.
Olá, César. O acidente aconteceu quando um suspeito de ter roubado um carro estava fugindo da polícia. Ele só parou quando colidiu com outro veículo. Nele estava Ana Clara, de 2 anos e 7 meses, que vinha deitada no colo da mãe. As duas tinham acabado de sair de um chá de bebê. O carro da vítima ficou destruído. A Ana Clara foi levada para o hospital, mas não resistiu. O suspeito foi baleado, também socorrido, mas morreu agora pela manhã. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Carla. Ótima semana para todos os nossos amigos do Rio de Janeiro. E o corpo do cirurgião plástico Ivo Pitangui foi cremado no domingo. Ele morreu aos 93 anos, vítima de uma parada cardíaca. No velório de Ivo Pitangui, tristeza de parentes, amigos e clientes famosos do cirurgião plástico. O professor Pitangui e as Olimpíadas deixaram um marco no Brasil. Uma perda irreparável, um gênio mundial, uma pessoa internacionalmente do bem. Um grande profissional que marcou essa especialidade aqui no mundo. Como pai, ele foi um companheiro, ele viveu intensamente os poucos momentos que eles tinham com a gente. Pitangui foi um mago da cirurgia plástica. Técnicas de excelência chamaram a atenção do mundo inteiro. E até celebridades como Sofia Loren e Tom Cruise passaram pelas mãos do cirurgião. O mago do bisturi também inovou em cirurgias de reparação. Coordenou hospitais de referência no tratamento de queimados. Além da medicina, se apaixonou pela poesia e, como escritor, se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras. Ivo Pitangui morreu na tarde do último sábado em casa, na Gávea, bairro Nobre do Rio. Ele sofreu uma parada cardíaca depois de fazer uma hemodiálise, procedimento que o cirurgião era obrigado a se submeter diariamente desde setembro do ano passado, quando apresentou problemas renais. Pitangui morreu aos 93 anos. A última aparição pública do cirurgião foi um dia antes da morte. Mesmo na cadeira de rodas, Ivo Pitangui participou do revezamento da tocha olímpica na última sexta-feira. E o Brasil deve muito ao professor. Exatamente para passar nos procedimentos cirúrgicos com o Dr. Ivo Pitangui. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e para comemorar a data, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está realizando ações educativas em uma estação do metrô em São Paulo. E a repórter Elaine Cortes está no local e tem as informações para a gente. Oi, Elaine, bom dia. É possível, por exemplo, fazer um teste para saber como é que está o seu colesterol aí na hora? Bom dia, César. Bom dia a todos. Na hora, em 3 minutinhos, já é possível receber um sinal de alerta. É muito rápido. Tem bastante gente por aqui, porque é um local estratégico. Com uma picadinha, o resultado já sai em 3 minutos e daqui eles são orientados a, então, procurar uma consulta médica. É muito importante saber se o colesterol está elevado. Sabe por quê, César? Todos os anos, 300 mil brasileiros morrem por algum problema cardiovascular. E a hipertensão e o colesterol elevado estão entre as principais causas. Seria o mesmo que dizer que a cada 2 minutos alguém infarta ou sofre um AVC, que é o acidente vascular cerebral. E aqui na frente tem um outro teste muito interessante. Eu vou chamar o Pedro, que vai participar com a gente. A pessoa pode clicar aqui e dizer o que ela costuma comer diariamente. O Pedro vai dizer pra gente, então, quais são os 4 alimentos que ele mais gosta. Vamos lá, Pedro. Salaminho, peito de frango, batata frita e purê de batata. Olha só o resultado. Melhore suas escolhas. Você tem que idade, Pedro? 56. Sabe como é que está seu colesterol? Não. Qual foi a última vez que você passou por um cardiologista? Não lembro. Nunca passou? Nunca. Então vai lá para o teste. A gente está aqui com o Dr. Celso Amodeu, cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual a importância de uma alimentação saudável, doutor? Alimentação saudável é tudo. Eu sempre brinco que nós somos o que nós comemos. Então hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E qual a importância disso? É que o colesterol ele é um dos fatores de risco silencioso para as doenças cardiovasculares. Então nós fazemos essa campanha de rastreamento dos potenciais
portadores de colesterol elevado, para chamar a atenção da população da necessidade, se o colesterol estiver elevado, de procurar uma avaliação com um cardiologista ou um serviço médico, onde ele possa checar o seu colesterol, e não só o colesterol, checar os outros fatores de risco para a doença cardiovascular. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que uma boa alimentação pode reduzir em até 30% todos esses riscos provocados por um colesterol elevado. César. Obrigado pelas informações. Elaine, você deve estar dizendo aí, César Filho, a alimentação saudável muitas vezes custa caro, eu também não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde e muito menos uma consulta médica, mas o exercício ao ar livre é de graça e você pode fazer pelo menos uma caminhada diária para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Hoje em dia está de volta nesta manhã de segunda-feira e olha, mais um atleta estrangeiro do boxe foi preso por suspeita de estupro. A vítima agora é uma camareira que trabalha na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. O boxeador da Namíbia, Jonas Júnior, de 22 anos, foi detido após ser denunciado pela vítima. O atleta teria agarrado e beijado a camareira e, em seguida, ofereceu dinheiro para que a vítima mantivesse relação sexual com ele. Depois da abordagem, a mulher saiu correndo e procurou a polícia. Jonas Júnior, que lutaria na próxima quinta-feira na categoria médio ligeiro, vai ficar fora das Olimpíadas. Na sexta-feira passada, outro boxeador, o marroquino Hassan Saada, também foi preso, suspeito de tentativa de estupro contra duas camareiras, também na Vila Olímpica. E peritos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, passarão a usar conteúdos postados em redes sociais para reavaliar benefícios. Os médicos que fazem a perícia serão autorizados pelo INSS a levantar informações do beneficiário que foram publicadas nas redes sociais de um trabalhador afastado por motivo de doença há mais de 2 anos. As reavaliações serão feitas principalmente nos casos de benefícios liberados por via judicial, quando os trabalhadores, na maioria das vezes, não passam por perícias. Dados dos 2 últimos anos indicam que a Previdência Social paga hoje 840 mil auxílios-doença e 3 milhões de aposentadoria por invalidez. Um policial foi atropelado quando fazia uma abordagem na estrada. Veja só o susto que ele levou. O sargento de 52 anos tinha parado a motorista. Olha aí, ó, parou na estrada, vou lá, documentos, por favor, quero documento, habilitação, documento do carro. De repente, um outro veículo vem, bate no veículo e atropela o sargento. Um veículo totalmente desgovernado. O policial, como você acompanhou, foi jogado em uma vala. O carro que atropelou era dirigido por um senhor de 80 anos. Ele primeiro bate no carro que estava sendo investigado pela polícia, não é? Bate no carro da polícia também e depois atinge o sargento. O oficial foi levado ao hospital e sofreu apenas ferimentos leves. Felizmente, ainda não se sabe o que causou o acidente. Veja novamente, olha aí, o policial está tranquilo ali abordando, de repente tem um choque, você viu que a câmera tremeu, é a câmera do carro da polícia, ele bate no carro da polícia, alerta o policial e depois se choca contra o carro da pessoa que estava sendo investigada pelo policial. E um repórter da TV Al Jazeera levou um susto durante uma transmissão ao vivo. O jornalista relatava os conflitos em Alepo quando um tanque foi destruído logo atrás dele. Veja só, tá lá o tanque, ele está transmitindo ao vivo as informações, está com colete salva-vidas e o capacete escrito imprensa e de repente tudo explode e vira um pó só. Né? Você está vendo aí, está acompanhando de novo a cidade. Alepo é a maior do norte da Síria e palco de conflito já há mais de 5 anos. O repórter sofreu apenas ferimentos leves. Veja novamente, olha aí o momento da explosão e o susto que o repórter levou e sofreu apenas alguns ferimentos. Olha, um caso inacreditável. Uma criança de apenas 7 anos estava sofrendo muito nas mãos da própria mãe. A mãe está sendo acusada, junto com uma amiga dela, de maus tratos contra uma menina, repito, de apenas 7 anos. Isso durante já há 1 ano. Você vai acompanhar todos os detalhes dessa crueldade logo após o intervalo comercial, assim como um giro pelo Brasil com os apresentadores do Balanço Geral. Hoje em dia, volta já. Aguarde. E olha,
Pelo menos 70 pessoas morreram na explosão de um homem-bomba em um hospital na cidade de Quetta, no Paquistão. Cerca de 100 advogados estavam no local por causa da morte de um dos mais importantes juristas do país. Ele havia sido assassinado a tiros hoje cedo. Outras 92 pessoas ficaram feridas. Uma facção do grupo terrorista Talibã assumiu a autoria do atentado. E uma mulher adotou um bichinho órfão. O filhote ganhou cuidados típicos dispensados aos animais de estimação. Essa é Lara, uma morceguinha australiana que ficou sozinha depois que a mãe morreu enroscada na rede de uma árvore. Ela ganhou um cobertor de bichinhos e também uma mamadeira quentinha. O animal conhecido como raposa voadora é o maior morcego do mundo. Quando crescer, Lara pode chegar a medir 1,5 metro de asa a asa. Biólogos dizem que a espécie é dócil e mansa com os humanos. Olha, Ticiane e Renatinha, prestem atenção nas imagens que nós vamos mostrar agora, porque turistas viveram uma experiência fantástica durante um passeio em alto mar. Uma baleia de 50 toneladas e 18 metros de comprimento, veja só, se aproximar, olha o tamanho do ubi, olha que espetáculo. Nossa, sensacional. Ela se aproximou desse barco em Quebec, no Canadá, e deixou, evidentemente, os turistas surpresos. Ela virou de barriga para cima, como você viu, passou por debaixo do barco e voltou para o fundo do mar. Todos ficaram admirados. Veja a imagem novamente. Olha, ela vira, ó, a barriguinha listrada. Olha, você imaginou você, Ticiane, lá a bordo? O que você faria, Ticiane, além de filmar e fotografar? Claro que ia ficar lá com o celular filmando, fotografando, mas realmente é um susto, né? Porque a gente, o tamanho dessa baleia podia virar o barquinho, né? É. Não, com certeza deve dar um pânico, né? Porque o barco parecia um barco até inflável e um bichão desse passando embaixo, eu acho que seria surpresa e medo também, viu? Essa baleia, para que vocês tenham uma ideia, é conhecida como baleia fim ou baleia comum, e ela é a segunda maior espécie do planeta, perde apenas para a baleia azul.